alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical sobre esta lição. São seis textos de apoio, inclusive de nossa autoria, quando nós estamos aqui expondo. Nos slides, os irmãos terão o roteiro desta exposição. Nós não repetimos o texto da revista, porque os irmãos já leram a revista, os irmãos já leram o livro de apoio, já assistiram à videoaula do comentarista do trimestre. Portanto, nós estamos aqui com um outro propósito, de trazer subsídios complementares à sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, ouça os breves comentários em áudio das leituras diárias, que são os textos sugeridos na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e também angariará informações a respeito da lição. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos às questões nos comentários das redes sociais. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão pode interativamente elucidar as suas últimas dúvidas, assistindo à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, e ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A EBD somente se realiza, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor-presidente das Assembleias de Deus em Tiriricau, em São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje, continuando o segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a terceira parte do Sermão da Montanha, que é o nosso tema, esse sermão que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos estudando a terceira parte do sermão, vamos finalizá-la hoje, e esta parte nos fala sobre a vida relacional do discípulo de Jesus. Jesus nos ensina como deve o seu discípulo se relacionar com a religião, com o próximo, com Deus e hoje com os bens materiais. A lição de hoje, a lição de número 10, diz: a nossa segurança está em Deus. E este título nos faz lembrar um famoso hino da autoria de Fanny Crosby, Jane Frances Crosby, uma das grandes poetisas sacras da história da igreja, que diz: que segurança sou de Jesus e já desfruto a sua luz. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esse sentimento de segurança que Fanny Crosby nos transmite neste hino, que era um dos hinos preferidos de minha saudosa mãe, é exatamente o que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Depois de nos ter falado a respeito de como deve ser a esmola, o jejum, a oração e o perdão do cristão, Jesus nos fala a respeito do relacionamento que devemos ter com os bens materiais. Nós somos de Jesus, como disse Fanny Crosby, neste hino Que Segurança. Mas nós estamos no mundo. Veja que o Senhor Jesus, ele é bem claro ao dizer na sua oração sacerdotal que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Veja o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E ainda mais, no versículo 15, Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, os irmãos percebam que, logo de início, Jesus não retira a realidade de que nós estamos no mundo, embora não sejamos do mundo. Enquanto estamos neste mundo, nós estamos neste mundo, disse Jesus na sua oração sacerdotal, para que em comunhão com ele aqui passemos. Nós somos aqui peregrinos. É esta a realidade da vida terrena. A vida terrena, ela é passageira. A vida terrena é uma passagem na nossa existência. E isto traz algumas implicações na vida do discípulo de Jesus. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Aqui é uma passagem. Nós podemos falar o que disse o salmista no Salmo 119, versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O salmista tinha esse sentimento. Ele era um peregrino na terra. O que quer dizer um peregrino? É alguém que está de passagem, é alguém que não é dali, né? Inclusive, os peregrinos eram considerados também, os estrangeiros eram considerados peregrinos, porque eles não eram ali da terra, eles estavam ali de passagem. É este o sentimento que deve ter o servo de Jesus. Era esse o sentimento que tinha Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do Israel. Veja ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes, e ele está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial.
pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, a exemplo do pai da fé, Abraão, e nós somos descendência de Abraão por Cristo Jesus, não é isso que nos ensina Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós estamos na mesma situação de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós somos peregrinos na terra e buscamos uma outra pátria, a pátria celestial. Esta é a situação do discípulo de Jesus. Este é o patamar espiritual superior que Jesus vem revelando ao longo do Sermão do Monte dos seus discípulos. E os seus discípulos, por serem peregrinos na terra, por buscarem uma pátria celestial, por estarem a esperar uma cidade preparada por Deus para eles, têm um comportamento diferenciado com relação aos bens materiais. E que comportamento é este? Veja o ensino de Jesus em Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se somos discípulos de Jesus, nós estamos buscando a pátria celestial. O nosso alvo é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos nos prender às coisas desta vida, aos tesouros da terra. Porque onde estão os nossos tesouros, aí estará o nosso coração. Jesus diz que o seu discípulo almeja o céu. Pensa no céu. E aí eu lembro do pastor Eliseu, aqui do setor 17, Parque São Lucas, aqui do Ministério do Belém. Algumas vezes congregamos com ele em alguns cultos, e ele sempre, dirigindo o culto, vez ou outra dizia: irmãos, vamos pensar no céu. O discípulo de Jesus pensa no céu. Tem como objetivo, como finalidade, chegar ao céu. Era este o alvo do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo almejava o céu. Mas não era só Paulo. João também almejava o céu. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
o veremos. Então, João também almejava o céu. Pedro não era diferente. Ele também almejava o céu. Veja, capítulo 1, versículo 3 da primeira carta de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles almejam o céu. Eles não buscam ajuntar tesouros na terra, mas eles estão indo para o céu, querendo o céu, desejando o céu. Porque é assim que deve se comportar quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura. Veja o que diz Paulo lá em Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ajuntemos tesouros nos céus. Pensemos nas coisas do céu. Vamos pensar no céu, irmãos! O discípulo de Jesus pensa no céu. E os irmãos vejam como os ensinos de Jesus hoje são contraditados, são confrontados. Hoje os nossos púlpitos estão repletos, lamentavelmente, de pessoas que estão pregando o contrário. Eles estão querendo que as pessoas pensem na terra, que as pessoas ajuntem tesouros na terra. A teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, que tanto tem invadido os nossos púlpitos, é exatamente o contrário do que Jesus está ensinando. Eles incentivam e estimulam as pessoas a querer Jesus para ter tesouros na terra. Vários templos estão aí lotados de pessoas que estão atrás de Jesus para ficarem ricos, para terem dinheiro, para terem patrimônio. Estão buscando a Jesus para enriquecer. Estão ajuntando, querendo ajuntar tesouros na terra. Mas Jesus diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. No dia do arrebatamento da igreja, irmãos, quem ajuntou tesouros no céu, o seu coração está no céu, e por isso ele será arrebatado. Nada o prende nesta vida. Mas quem ajunta tesouros na terra, quem tem o seu coração na terra, não será arrebatado. Jesus vem, mas ele está preso nas coisas deste mundo e ficará neste mundo, porque ele não almeja o céu. E Deus respeita a escolha e a opção de cada uma das pessoas. Pois então, que tesouros, onde você tem ajuntado o seu tesouro? Jesus diz, o tesouro da terra, ele é passageiro, ele é enganoso. A riqueza deste mundo é incerta. Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz assim, capítulo 6,
versículo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Que são esses tesouros dos céus? Paulo nos diz aqui. São as boas obras. São as boas obras que enriquecem. São as boas obras que nós levaremos para o céu. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, é dito assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E lá em Apocalipse 20, 13 diz, e deu os mortos, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Na eternidade, todos os tesouros deste mundo simplesmente não nos acompanham. Diz a história que Alexandre o grande conquistador do mundo conhecido de então, que morreu aos 33 anos, ele fez um pedido que, quando já estava no leito de morte, que no momento que ele fosse sepultado, as suas mãos ficassem à vista de todos, porque ele havia conquistado o mundo, mas nada levaria. Esta é a realidade de um homem que não era crente e que conquistou o mundo. E a Bíblia registra isto. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras os seguem. Mas os ímpios, as suas obras também os seguirão, lá no juízo do trono branco. Ajuntemos tesouros nos céus, as nossas boas obras. E não ajuntemos tesouros aqui na terra. Aqui na terra de Jesus, as riquezas, os tesouros são passageiros e incertos, porque a traça e a ferrugem podem consumi-los, assim como os ladrões podem roubá-los. Mas as boas obras que fazemos estão seguras em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém pode tomar o tesouro do céu. Onde está o nosso coração? O discípulo de Jesus, o seu coração está no céu, porque ele almeja o céu, deseja o céu. E por isso pratica boas obras, porque ele é rico para com Deus, não rico segundo os padrões humanos. Jesus, então, depois de nos mostrar que nós devemos estar desapegados das coisas materiais, ele nos fala do cuidado que devemos ter para juntar tesouros no céu. Os tesouros no céu, nós já vimos, são as boas obras.
E Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se nós ajuntamos tesouros nos céus, se nós devemos nos preocupar em ir para o céu, em fazer o bem, nós devemos ter um cuidado. Cuidar dos nossos olhos, para que os nossos olhos não sejam deturpados, corrompidos. Os olhos, disse Jesus, são a luz do nosso corpo. E sendo a luz do nosso corpo, são a via pela qual a nossa alma e o nosso espírito têm contato com o mundo exterior e, portanto, passam a ter os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Devemos cuidar dos olhos. Jesus já havia dito da necessidade de termos cuidado com os olhos no aspecto sexual, para não cobiçarmos alguém que não é nosso cônjuge e virmos a adulterar em razão disso. Agora Jesus diz, também tomem cuidado com os olhos para que vocês não se tornem avarentos, para que vocês não cobicem os bens materiais, não se deixem levar pela suntuosidade, pela aparência, pelo luxo, pela vaidade. Assim como os olhos podem deturpar a nossa moral sexual, os olhos também podem deturpar no nosso relacionamento com os bens materiais. E aí não tem como não nos lembrarmos do mau procedimento de Ló. Quando o seu tio Abrão disse a ele para escolher para onde iria, já que os pastores de Ló e de Abrão estavam contendendo, e havia necessidade desta separação, Ló não vigiou com seus olhos. Veja que a Bíblia diz que Ló era justo, tanto que foi retirado de Sodoma antes da sua destruição. Mas ele se envolveu e acabou perdendo todo o seu patrimônio justamente por causa do seu olhar. Veja lá, Gênesis capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o ocidente e apartaram-se um do outro. Ló não observou que os cidadãos de Sodoma eram maus. Cidadãos de Sodoma eram maus. É o que o versículo 3 diz. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló cobiçou as campinas. Ló se deixou levar pela beleza, pela fecundidade da terra. Ló
deu valor e se prendeu às coisas materiais. E ele se prendeu tanto, irmãos, que foi preciso que os anjos tirassem na marra, como dizia meu avô, à força, Ló e sua família, mesmo sabendo Ló que Deus iria destruir a cidade, porque ele estava preso pelas coisas materiais. E tudo começou pelo olhar. E sua esposa não se desprendeu e se transformou numa estátua de sal. E Jesus nos fala, nos alerta, lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidemos do nosso olhar, para não nos deixarmos envolver pelas coisas desta vida, não nos embaraçarmos com as coisas desta vida. Porque quem está preso pelas coisas desta vida, ele é inimigo da cruz de Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quem só pensa nas coisas terrenas é inimigo da cruz de Cristo. É o que Jesus diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Mamon são as riquezas, é a palavra aramaica para riquezas. E, mais uma vez, eu volto a falar da teologia da prosperidade. Ela está levando muitos crentes à perdição. Quem ama, quem só pensa nas coisas terrenas, quem vai a uma igreja querendo ficar rico, ele é servo de Mamon, ele não é servo de Deus. Certa oportunidade, recebi um convite para ir, para ministrar em uma festividade de uma congregação do nosso ministério aqui em São Paulo. E a mocinha que me convidou disse que era a primeira vez que estava fazendo convites a pregadores, ela havia assumido recentemente a coordenação dos adolescentes, e no final ela perguntou para mim: quanto o senhor cobra? E eu, como ela disse que era a primeira vez que estava fazendo esse convite, disse: nunca faça essa pergunta, porque você vai encontrar pessoas cuja intenção é unicamente o dinheiro. E quando você pergunta isto, primeiro, aquela pessoa que já ia cobrar dobra a oferta. Segundo, você vai colocar no púlpito alguém que não ama a Deus, porque Jesus diz que quem ama o dinheiro não ama a Deus. Então você coloca no púlpito alguém que não ama a Deus. E você consente que alguém que não ama a Deus traga mensagens falsas, mensagens que não têm origem em Deus e que contaminam o povo. E você consente com isto, porque foi você quem contratou essa pessoa. E é digno de morte quem pratica e quem consente com quem pratica. Diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 32. Quem ama a Deus não ama o dinheiro. Quem ama o dinheiro não ama a Deus. Não se pode servir a dois senhores. Onde está o nosso coração? Cuidado com os olhos. Não se torne um avarento. E o avarento é um idólatra.
porque ama o dinheiro. Porque seu Deus é Mamon, não é o nosso Deus. O discípulo de Jesus, ele ajunta tesouros no céu. E ele é vigilante. Ele não se deixa envolver. O seu olhar não é o olhar de Ló, é o olhar de Abraão, de Abrão. Depois que Ló escolheu, o que diz o texto? Gênesis 13 e 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas da Campina, nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Abrão não olhava. Ele só olhou depois que Deus mandou que ele olhasse. Ló, na sua cobiça, perdeu tudo. Abrão, na sua confiança em Deus, recebeu tudo. Mas ele não tinha nada daquilo no seu coração, porque ele estava esperando a cidade. Ele buscava a pátria celestial. Irmãos, onde está o nosso coração? Jesus nos ensina, o seu discípulo, o seu tesouro está no céu. Ele ajunta tesouro no céu. Ele ama a Deus. Ele cuida para que o seu olhar não o corrompa por causa das riquezas. Ele não serve às riquezas. Se o coração do discípulo de Jesus está no céu, se ele busca a pátria celestial, se ele controla o seu olhar e não se torna um avarento, nem um servo de Mamon, ele é alguém que confia em Deus. Sabe que aqui está de passagem. Seu alvo é fazer boas obras, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando ele faz boas obras, os homens glorificam ao Pai que está nos céus. Por isso Jesus diz, não se inquiete, não fique preocupado com a sua sobrevivência aqui na Terra. A lição de Jesus quanto aos bens materiais é a primeira. Lembra até aquela propaganda de um site de anúncios, né? A primeira lição que Jesus dá com relação aos bens materiais é desapega. Desapega. A segunda é não se preocupe. Preocupação é uma ocupação prévia. Preocupação é uma ideia fixa. É uma obsessão. Jesus diz, olha, não se preocupe com as coisas desta vida. Ocupe-se em fazer o bem. Ocupe-se em buscar que o nome do Senhor seja glorificado. Esta deve ser a sua ocupação. A sua mente, o seu coração devem estar voltados para glorificar o nome do Senhor, para dar bom testemunho de cristão, para que você continue caminhando para o céu. Ocupe-se em vigiar, em manter a comunhão com Deus, em perseverar na fé, para chegar até aquele dia que é o dia da glorificação. Este deve ser o objetivo, a finalidade
o propósito da vida de um discípulo de Cristo aqui na Terra. Ele está aqui de passagem, ele não pode se prender, se apegar às coisas desta vida, ele deve aproveitar o tempo que ele está aqui para glorificar e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. E isso ele fará se ele praticar boas obras, se ele confiar em Deus, perseverar no caminho da salvação. Não se preocupe com as coisas desta vida. É verdade, por estarmos na terra, nós precisamos sobreviver. Precisamos suprir as necessidades. Por quê? Porque o homem, em virtude do pecado, ele precisa trabalhar para sobreviver. É uma consequência do pecado, posta pelo próprio Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O trabalho não é consequência do pecado. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o trabalho já faz parte da essência do homem. Até porque o homem é imagem e semelhança de Deus, e Jesus disse que meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também. Deus é trabalhador, portanto, o homem também é trabalhador, porque é imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, o trabalho passou a ser penoso e necessário à sobrevivência. O homem tem necessidades que precisam ser supridas, geradas por causa do pecado, impostas por Deus. É por isso que Jesus diz que o nosso Pai, o nosso Deus, sabe muito bem que nós precisamos comer, beber e vestir. Ele sabe disso, porque foi ele quem, em castigo pelo pecado, tornou o trabalho penoso, a terra maldita e o trabalho necessário para a nossa sobrevivência. Então, nós temos de trabalhar para sobreviver. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, veja que Paulo diz que o alvo nosso é fazer o bem, é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, é glorificar ao nome do Senhor com a nossa vida, porque nós almejamos o céu, não ajuntamos tesouros na terra, mas no céu. Mas precisamos trabalhar, porque estamos no mundo.
e a terra é maldita. E nós devemos, com dor, comer dela. E no suor do nosso rosto, sobrevivermos. Então, Jesus diz que nós não devemos almejar tesouros na terra. Mas isto não quer dizer que eu tenha que viver da obra. Eu preciso trabalhar. Há aqueles que Deus chama para o ministério. E estes devem trabalhar no ministério. Trabalhar, não ganhar apenas, trabalhar no ministério. Porque é digno o obreiro do seu salário. Mas não podemos nos preocupar. Nos preocupar. Esse é o problema. É ficarmos com uma ideia fixa. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir. Senão eu vou morrer de fome, eu vou morrer de sede. E aí, com esta preocupação, surgem dois problemas. O primeiro, você deixa de pensar nas coisas do céu, nas coisas de cima, para pensar nas coisas terrenas. E você, passando a pensar só nas coisas terrenas, você se torna um inimigo da cruz de Cristo. Você facilmente cai na avareza. Você passa a juntar tesouros na terra para não ter que passar dificuldades no futuro. Você passa a ter o mesmo comportamento do rico insensato. Aquela parábola que Jesus conta daquele homem que, não querendo passar necessidade, preocupado com o futuro, ele resolve fazer uma grande colheita. E ele é bem-sucedido. Ele faz esta grande colheita. Ele constrói armazéns para colocar toda esta colheita que lhe daria condições de não mais precisar trabalhar e não mais ter fome até o fim da sua vida. O que ele não sabia é que o fim da vida dele era exatamente aquele dia. Ele trabalhou em vão, porque foi insensato. E Jesus contou esta parábola para dizer que o seguinte, o final da parábola eu vou ler, é Lucas 12, a parábola começa no versículo 13, eu vou ler os versículos 19 em diante. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não devemos nos preocupar com as coisas desta vida. Porque, por primeiro, nós passaremos a pensar apenas nas coisas terrenas e nos tornaremos inimigos da cruz de Cristo. Loucos, perdidos. E, em segundo lugar, quando nós nos preocupamos e nos inquietamos com estas coisas, nós perdemos a visão do céu. E nos tornamos incrédulos, como gentios, como pessoas alheias a Deus. Deixamos de ter Deus na nossa vida. E isto nos traz uma vida sem proteção de Deus, sem a bênção de Deus, nos traz uma vida vegetativa. Perdemos a graça,
E ficamos até doentes. A ansiedade, irmãos, hoje é o principal fator da depressão. E a depressão hoje a enfermidade que mais aflige a humanidade. É a falta de Deus, a falta de esperança em Deus, a falta de confiança em Deus. A inquietude, a preocupação com o sustento revela a incredulidade, revela falta de visão espiritual, cegueira espiritual. Por isso Jesus diz, Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Jesus nos convida a não ficarmos preocupados com o nosso sustento. Isso não significa deixar de trabalhar, como muitos desordenados, para usar a expressão de Paulo lá em Tessalonicenses, fazem nos dias de hoje. Eu sou discípulo de Jesus, eu confio em Deus, por isso eu vivo da obra. Não, isso não é verdade. Jesus não nos dispensa do trabalho. Mas ele diz que nós não devemos ficar preocupados, devemos confiar em Deus. E ele então começa a trazer alguns argumentos, irmãos, que são irrefutáveis e que demonstram como é pequena a nossa fé. Ele mostra, em primeiro lugar, que a vida é mais do que o mantimento. Quando Jesus fala em vida, ele está dizendo o seguinte, olha, o mantimento ele é importante para nós vivermos, mas a vida é mais do que o mantimento. E quando nós falamos em vida, nós devemos lembrar não só a vida biológica, mas também a vida eterna. Nós recebemos Jesus em nosso coração, nós cremos em Jesus, e nós vemos como é extremamente superior a comunhão com Deus, que é a vida, do que a mera existência terrena. A vida é mais do que o mantimento. A vida biológica depende do mantimento, mas se o mantimento fosse a vida, era só não parar de comer que você não morria. Mas a vida é mais do que o mantimento. O corpo é mais do que o vestimento. O meu corpo é muito mais do que esse paletó. Então, se Deus fez o corpo e Deus deu a vida, por que não confiarmos que Deus dará o mantimento e o vestido? Se a vida só Deus pode dar e Ele não a deu, por que eu vou desconfiar que Deus vai me dar o mantimento? Se Ele me deu a vida, que é mais que o mantimento. Se Ele me deu o corpo, que é mais do que o vestido, por que eu devo duvidar que Deus vai me dar o vestido? Vai providenciar a minha vestimenta? Como é pequena a nossa fé. Nós vivos desconfiamos que Deus possa nos dar o alimento. Nós, tendo um corpo, desconfiamos que Deus pode nos dar o vestido. Mas não fica só nesse caso. Jesus ainda diz, olha as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas são alimentadas por Deus todos os dias. Todos os dias. Nós vemos as aves do céu sendo alimentadas por Deus. E elas não plantam, não colhem, nem armazenam. Nós, como seres humanos, imagem e semelhança de Deus, não valemos mais do que as aves? É o que Jesus pergunta. Será que Deus, que mandou seu filho Jesus, morreu por nós na cruz do Calvário,
não nos ama mais do que as aves? E se ele sustenta as aves, por que haveria de nos deixar morrer de fome e de sede? E não nos esqueçamos, a Terra tem 7,5 bilhões de habitantes. E a produção de alimentos é suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Deus dá o necessário, alimento necessário a todo ser humano. É verdade que 7 pessoas morrem de fome por segundo, é por minuto. Mas isso não é por causa de Deus, é por causa da maldade do homem, por causa da injustiça, da iniquidade. Mas você que é discípulo de Jesus, Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Para que ficar preocupado com o sustento? Trabalhe, porque Deus ama você mais que as aves do céu. E Ele alimenta as aves do céu todos os dias. Mas Jesus não fica só nesse exemplo. Ele vai para os lírios do campo. E baseado até nesta passagem, temos um grande romance da literatura brasileira, de Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. Os lírios do campo, que são erva, são um vegetal, que hoje está viçoso e amanhã já é queimado pelo sol. Ele, disse Jesus, é vestido muito mais elegantemente e com muito mais tessitura do que Salomão em toda a sua glória. Quando Jesus cita Salomão, é o período mais próspero da história de Israel. A prosperidade econômico-financeira no reinado de Salomão era tanta que a prata não valia nada, porque tudo era de ouro. O ouro era tão abundante que a prata não valia nada. Ninguém queria saber de ter prata. E olha que a prata é valiosa. Mas mesmo assim, com toda aquela riqueza, ninguém nunca, nem Salomão, se vestiu tão bem quanto o lírio do campo é vestido por Deus. Se Deus traz um vestido, toma o cuidado de dar uma vestimenta tão bela para uma planta, não irá cuidar da minha e da sua vestimenta? Mas Jesus vai mais além. Se nós achamos que podemos cuidar das coisas terrenas, nos precavermos dos imprevistos, fazermos como o rico insensato, amealharmos bens para não termos nenhum problema no futuro, Jesus diz, você pode acrescentar um côvado. Podemos traduzir aqui, um côvado, que é 44 centímetros. Algum de nós pode acrescentar 44 centímetros na nossa estatura? Algum de nós pode transformar um fio de cabelo preto em cabelo branco ou cabelo branco em cabelo preto? Não. Mesmo quem pinta o cabelo. Quando o cabelo nasce, ele nasce branco. Como acreditar na nossa capacidade? Como acreditar que eu posso resolver o problema, meu problema material, se eu não consigo acrescentar um côvado da minha estatura? Se eu não consigo fazer um fio de cabelo branco ou preto na minha cabeça? O homem é impotente. O homem é menos do que nada. Ele tem que confiar em Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer.
E Deus cuida das aves do céu, Deus cuida dos lírios do campo. Irá cuidar dos seus filhos, daqueles a quem Ele ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos a vida eterna. Por isso não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não podemos nos ocupar previamente com as coisas terrenas, mas devemos confiar em Deus. Trabalhemos, porque esta é a forma que Deus estabeleceu para nós suprirmos as nossas necessidades, pelo trabalho. E mais, quando você trabalha, Deus irá fazer você desfrutar do fruto do seu trabalho. Porque é isto que Deus e Salomão disse, que isto que é bom para o homem. Veja, lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Salomão foi o homem mais rico do seu tempo. E ele escreve já na sua velhice. A melhor coisa que tem é comer e beber e gozar do que você amealhou com o trabalho. Mas isso vem da mão de Deus. Trabalhe. Não deixe de trabalhar. Mas tudo vem da mão de Deus. Então não se preocupe. Não fique ansioso, não fique inquieto. Não deixe de crer em Deus. Tenha segurança em Deus. Porque Deus que cuida da ave do céu, que cuida do lírio do campo, também irá cuidar de você. Também em Eclesiastes 5:18, diz Salomão: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do céu, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Trabalhemos confiando em Deus, e nada nos faltará. Mas não se preocupe, não se inquiete, não fique ansioso. Não procure amealhar para não ter depois que trabalhar. Não procure amealhar para estar seguro. Não. Você não consegue acrescentar um côvado da sua altura. Você não consegue fazer um fio de cabelo branco ou preto. Trabalhe, mas confie em Deus. Jesus diz, Deus sabe que você precisa comer, beber e vestir, mas não faça como os gentios. Os gentios vivem em função do comer, beber e vestir. É o que Jesus diz. Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios buscam comida, bebida e vestido. Comida, bebida e vestido. Comida, bebida e vestido. É isso que eles buscam. A vida deles é em função disso. Quem não crê em Deus, quem não é discípulo de Jesus, vive em função das coisas terrenas. Mas o discípulo de Jesus não. Ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele procura primeiro agradar a Deus. Ele procura primeiro fazer a vontade de Deus. O seu objetivo é o céu. O seu objetivo é a vida eterna. Disse Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Busquemos a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Buscar a justiça é buscar cumprir a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Buscar a paz é buscar a comunhão com Deus. Buscar a alegria no Espírito Santo é buscar o poder de Deus, é buscar agradar a Deus, é desfrutar da salvação e viver como um salvo. Nós temos que buscar o reino de Deus, que é o domínio de Deus sobre a nossa vida, e a sua justiça. E a comida, a bebida, a vestimenta, a habitação, a educação, tudo isso virá como acréscimo. E todas estas coisas, é interessante aqui, porque alguns leem esse versículo errado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? O comer, o beber, o vestir, as necessidades materiais. Não é as demais coisas, não, é todas essas coisas. Vos serão acrescentadas. O discípulo de Jesus vê a comida, a bebida, a vestimenta, as necessidades materiais como acréscimos. É como um carro. O carro tem um motor, tem a direção, tem a parte de ferro, a cobertura. Isto é o carro. Mas tem os acessórios, o som, hoje em dia tem a parte da informática, o computador, a ligação com a internet, o Wi-Fi. Isso são os acessórios. Eles incrementam o carro, mas não são o carro. A comida, a bebida, a vestimenta, as necessidades materiais fazem parte da nossa vida, mas não são a vida. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida é a comunhão com Deus. A nossa vida é a vida eterna. E se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, esses acessórios, que são passageiros, virão. Virão, sim. Porque Deus nos ama mais do que as aves do céu e os lírios do campo. E se Ele sustenta as aves e dá vestimenta aos lírios, certamente nos sustentará e nos dará vestimenta, suprirá as nossas necessidades materiais. Não fiquemos preocupados com o dia de amanhã. Disse Jesus, basta cada dia o seu mal. O tempo do discípulo de Cristo é hoje. Hoje é o dia. Hoje devemos praticar boas obras. Porque, diz o mundo, o futuro a Deus pertence. Mas Ele já revelou o nosso futuro. E o nosso futuro é a pátria celestial. E para estarmos na pátria celestial, devemos agradar a Deus, buscando o seu reino e a justiça deste reino. Amém.